Você pensa que conhece a história de Roma. A ascensão de César, a queda da República, o nascimento de um império. Mas e se eu te dissesse que a própria fundação do poder que César viria a dominar estava à beira do colapso muito antes de sua chegada? Que uma teia de intrigas e traições quase dilacerou Roma, deixando-a vulnerável a inimigos internos e externos, muito antes que um certo general cruzasse o Rubicão. Prepare-se para desenterrar a conspiração esquecida que quase fez Roma cair antes mesmo de César pisar no palco da história. É 73 a.C. Roma respira poder, mas por baixo da fachada imponente, uma fragilidade oculta corrói suas entranhas. O cenário não é de grandes batalhas campais, mas de sussurros nos corredores do poder, de acordos obscuros e de um desejo insaciável por controle. Poucos sabem, mas nesse período turbulento, um grupo secreto de senadores, insatisfeitos com a direção republicana e temendo a ascensão de indivíduos poderosos, começou a tecer um plano audacioso. O objetivo deles não era apenas influenciar, mas controlar Roma de dentro para fora, usando táticas que, anos mais tarde, fariam os métodos de César parecerem brincadeira de criança. O primeiro fio dessa teia sombria envolvia a manipulação sutil da opinião pública. Imagine um mundo sem internet, sem jornais diários como os conhecemos. A informação era um bem precioso, disseminado através de discursos públicos, boatos nas praças e cartas pessoais. Os conspiradores, mestres em semear discórdia, usavam essa fragilidade a seu favor. Eles financiavam artesãos e oradores para espalhar narrativas cuidadosamente elaboradas, difamando opositores e exaltando figuras que lhes eram convenientes. Rumores sobre a corrupção de magistrados populares, sobre a fraqueza dos líderes militares, tudo era orquestrado para criar um clima de instabilidade e desconfiança. A mente coletiva de Roma, então, tornava-se um terreno fértil para o medo e a paranoia, um campo de batalha silencioso onde a verdade era uma vítima esquecida. O segundo pilar da conspiração era ainda mais perigoso, a infiltração e o controle dos recursos vitais. Pense no fornecimento de grãos, nas rotas comerciais, no acesso a matérias-primas essenciais. Os conspiradores buscavam, através de negócios obscuros e alianças estratégicas, obter controle sobre esses elementos. Uma greve orquestrada de mercadores, um bloqueio disfarçado de desastres naturais em rotas comerciais, tudo poderia ser usado para sufocar economicamente seus rivais e criar dependência. O objetivo final era forçar a mão do Senado, obrigando-o a aceitar suas decisões sob a ameaça de fome ou colapso econômico. Uma demonstração clara de que o poder real não residia apenas nas legiões, mas também no controle do pão e do sal. E o terceiro, e talvez mais chocante, elemento era a utilização de táticas de desinformação e sabotagem direta contra figuras políticas proeminentes. Não se tratava de assassinatos brutais, mas de algo mais insidioso. Imagine um aliado inesperado de um senador rival descobrindo um segredo vergonhoso pouco antes de uma votação crucial, um acidente convenientemente ocorrendo em um depósito de armas destinado a uma província leal a um oponente. Essas ações, muitas vezes disfarçadas de fatalidades ou de pequenos incidentes, minavam a autoridade e a influência de quem ousasse se opor à agenda dos conspiradores. Era um jogo de sombras, onde o inimigo nunca era visto, mas suas ações eram sentidas com força devastadora. Esses conspiradores não buscavam a glória pessoal explícita como um César. Seu objetivo era um poder mais difuso, um controle absoluto sobre o destino de Roma, operando nas entranhas da República. Eles entendiam que a verdadeira força de Roma residia em sua estrutura, em suas instituições, e que minar essa estrutura por dentro era o caminho mais eficaz para a dominação. Seus métodos eram sutis, mas brutais em sua consequência, moldando o cenário político de forma a criar um vácuo de poder que, eventualmente, seria preenchido por figuras como César. A Roma que César encontrou, já estava marcada por essas batalhas ocultas. As divisões internas,
a desconfiança generalizada, a fragilidade econômica, tudo isso era legado dessa conspiração esquecida. A ascensão de César, embora pareça um evento isolado de um gênio militar, na verdade, foi um reflexo das rachaduras profundas que já existiam na fundação da República. Ele não inventou a instabilidade, ele a explorou. Ele não criou a discórdia, ele a ampliou. Portanto, da próxima vez que você ler sobre a Roma Antiga, lembre-se que a história que conhecemos é apenas a superfície. Abaixo da bravura dos soldados e da sabedoria dos filósofos, existiam sombras, existiam conspiradores, e existia um plano audacioso que quase engoliu Roma antes mesmo que seu mais famoso imperador sequer sonhasse com o poder. Uma história de intriga que nos lembra que, às vezes, os maiores perigos não vêm de exércitos estrangeiros, mas dos segredos sussurrados nos salões do poder. E é nesse labirinto de sombras que o verdadeiro destino de Roma, e de figuras como César, foi moldado.